vamos começar com aquele assuntinho que é um tanto quanto polêmico. Por quê? No Brasil a gente escuta pessoas falando a palavra yoga, onde em todo lugar do mundo fala-se yoga, somente no Brasil você vai encontrar o termo yoga, tá? Tanto é que no sânscrito, que é a língua morta antiga da Índia, de onde veio essa filosofia, não se tem palavras, por exemplo, e, iô, aberto. Então, por exemplo, outro erro comum que as pessoas costumam cometer é falar Veda, aberto, é Veda, tá? Então, yoga, na verdade é yoga. E como que a gente vê isso dentro do sânscrito, né? Então, nós temos aqui a palavra, a escrita em sânscrito, em caracteres Devanagari, que é a palavra Iá. Então, como se escreve? Dessa forma aqui. Então, é um Iá curto. Esse detalhe é importante, Iá curto. Por quê? Porque logo em seguida, aqui abaixo, a gente tem a mesma palavra, a mesma escrita, Iá, só que com um traço. Esse tracinho, às vezes, tem um tracinho aqui em cima, mas não é isso a diferença, tá? Porque eles se juntam. Todas as letras em caracteres Devanagari, elas vão se juntar dessa forma aqui, com algumas pequenas exceções, tá? Então nós temos aqui o Iá, mas A dá um Iá longo, seria Iá, um Iá longo, tá? Só que aí quando eu acrescento esse acento aqui, esse tracinho aqui, ó, estão vendo? Aqui não tem o acento e aqui tem o acento. Torna essa palavra um iô longo. Esse é um outro erro comum que as pessoas costumam cometer, que é falar yoga, rápido. Na verdade é yoga. Então, quando a gente acrescenta esse acento que se chama okimatra, quando tem um acento no o, produz então um okimatra. Aí ele dá um iô longo, tá? Como eu escrevi aqui. E aí, quando a gente vai escrever a palavra inteira, ela acaba saindo aqui. Então, nós temos o Iá com o acento okimatra, torna-se iô longo. E aqui um Gzinho, que é um tracinho, uma curvinha aqui, que aí dá esse G. Então, é um G curto, inclusive. Então, yoga. Então, é yoga. Então, é um Ga, que é como se fosse a finalização desse G aqui, você coloca esse A. Então, aqui a gente já começa pelo nome da filosofia, como se escreve, como se pronuncia. A entender que possivelmente o yoga existia lá no Vale do Indo. E, portanto, é justamente esse yoga que a gente procura resgatar. Esse yoga no qual existia um profundo diálogo com uma sociedade matriarcal. Eu acho difícil você falar sociedade tântrica. Tá? Por quê? Porque o Tantra é um conceito já do período medieval. E você não adianta você querer pegar um conceito do período medieval e querer encaixar há 3.000 anos antes. Tá? Mas era uma sociedade matriarcal, e a sociedade matriarcal ela tem como característica o cultivo da terra, e a terra se transforma na mãe, tá certo? E, portanto, a mãe fornece o alimento, da mesma forma que a criança é alimentada pela mãe, nós, como seus filhos, somos alimentados pela mãe. E da mesma forma que nós nascemos pela via de um pertuito, né? De uma caverna, que seria o canal de parto, da mesma forma, quando nós passamos desta vida para a vida do além, nós retornamos para dentro do útero materno. Portanto, essas sociedades matriarcais, tinham como característica o enterrar os seus mortos. Diferentemente do que acontecia com a sociedade de pastoreio e a sociedade patriarcal, eles tinham o hábito de queimar os seus mortos, porque o vínculo era com o céu. Então, imagina que essas sociedades de pastoreio, elas viviam nas pradarias, e, portanto, a coisa que mais tinha que esses povos mais tinham em contato eram justamente esses campos, principalmente da região da Anatólia, e o céu azul.
então o Pai Céu. Então você queimava os mortos porque o fogo era o mensageiro dos deuses. E assim, uma vez queimado, a alma dessa pessoa com a fumaça era transferida para o céu. Entenderam a lógica? Tá? Então, o yoga ele nasceu numa sociedade matriarcal, possivelmente numa sociedade matriarcal, existente naquela região do Vale do Indo, que fica no noroeste da Índia, tá? Noro, noroeste da Índia, não no nordeste, noroeste da Índia, onde fluía alguns rios, entre eles um rio chamado Rio Indo, que fazia a separação com o Afeganistão, um pouco mais acima. Perfeito? E era a única passagem que você tinha contornando o Himalaia via Afeganistão para entrar na Índia. Então, essa civilização de características matriarcais, ela tinha um diálogo entre as artes marciais, a dança e a filosofia. O que faz com que, por exemplo, você tenha elementos da dança, tem uma estátua chamada O Bailarino, que lembra o Nataraja. Tá? Ela lembra o Nataraja. Você tem sinetes de esteatita, bem pequenininhos, né? Que trazem imagens, entre elas a imagem do yogin sentado em Bhadrasana, tá certo? E tem também a imagem de pessoas fazendo puja, justamente com as folhas da árvore pipal. Folhas essas que são utilizadas até hoje, se referindo a Shiva. Então, a nossa tentativa com relação ao Swastika Yoga e o Ashtanga Sadhana é resgatar esse conhecimento, procurar trazer ele aos dias de hoje. E por isso, esse tipo de yoga é um tipo de yoga que ele vai ter suas raízes matriarcais também. E, numa visão contemporânea, nós chamaríamos isso de Tantra. E uma visão que é uma visão naturalista, uma vez que os elementos materiais, a Mãe Terra, o céu, os acontecimentos do dia a dia seriam vinculados por poderes naturais. E esses poderes naturais, eles passavam a reger o dia a dia dessa população. E ainda mais eram poderes naturais, porque era uma civilização que não era medida pelo relógio, mas a passagem de tempo era o tempo dado pelas colheitas. Portanto, era o momento de observar o tempo de colher, o tempo de plantar, e isto associado à variação do clima ao longo do ano e da luminosidade ao longo do ano. E a gente acabou de passar por um processo agora, que é o equinócio, né? O equinócio de outono aqui para nós, o equinócio de primavera para a região norte, no qual o dia e a noite têm a mesma duração. E esses fenômenos, eles passavam a marcar o tempo. Então, essa civilização de características matriarcais, ela tinha um diálogo entre as artes marciais, a dança e a filosofia. O que faz com que, por exemplo, você tenha elementos da dança, tem uma estátua chamada O Bailarino, que lembra o Nataraja. Tá? Ela lembra o Nataraja. Você tem sinetes de esteatita, bem pequenininhos, né? Que trazem imagens, entre elas a imagem do yogin sentado em Bhadrasana. Tá certo? E tem também a imagem de pessoas fazendo puja, justamente com as folhas da árvore pipal. Folhas essas que são utilizadas até hoje, se referindo a Shiva. Então, a nossa tentativa com relação ao Swastika Yoga e o Ashtanga Sadhana é resgatar esse conhecimento, procurar trazer ele aos dias de hoje. E por isso, esse tipo de yoga é um tipo de yoga que ele vai ter suas raízes matriarcais também. E, numa visão contemporânea, nós chamaríamos isso de Tantra. E uma visão
que é uma visão naturalista, uma vez que os elementos materiais, a Mãe Terra, o céu, os acontecimentos do dia a dia seriam vinculados por poderes naturais. E esses poderes naturais, eles passavam a reger o dia a dia dessa população. E ainda mais eram poderes naturais, porque era uma civilização que não era medida pelo relógio, mas a passagem de tempo era o tempo dado pelas colheitas. Portanto, era o momento de observar o tempo de colher, o tempo de plantar, e isto associado à variação do clima ao longo do ano e da luminosidade ao longo do ano. E a gente acabou de passar por um processo agora, que é o equinócio, né? O equinócio de outono aqui para nós, o equinócio de primavera para a região norte, no qual o dia e a noite têm a mesma duração. E esses fenômenos, eles passavam a marcar o tempo, que seria o solstício de verão, o solstício de inverno e os equinócios de outono e primavera, eles passavam a marcar o tempo dessa civilização. Tá? E, portanto, dentro de a gente está falando aí, podendo chegar até 10 mil, né? Até 10 mil anos atrás, por volta de 5 mil com certeza, mas isto caminha junto com a descoberta da agricultura, a descoberta da agricultura, que é chamada de Revolução Agrícola, acontece por volta de 10 mil antes de Cristo. Tá certo? Então, a gente poderia até chegar a essa data, mesmo que a gente não tenha ainda material arqueológico de tão antigo nesta região, mas a gente poderia chegar até mesmo a essa data. E é nesse contexto que o yoga surge.